Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Meu nome é Robson Rodrigues de Souza. A sua naturalidade é daqui de Uauá? Eu sou de Uauá, Bahia. Você tem alguma formação acadêmica? Eu estudei pedagogia em Juazeiro, na UNEB. Pronto. O senhor, a gente foi pesquisando sobre e viu que o senhor tem muitos seguidores e uma influência nas redes sociais. Qual o motivo que o senhor se envolveu nesse meio? É porque a história de Uauá, na verdade, ela não tem uma fonte segura para as pessoas pesquisarem, como vocês estão me entrevistando agora, e encontrarem uma razoabilidade dentro da história. Então tem muita coisa no falar, na oralidade, mas tem poucos livros e livros inacessíveis, inclusive alguns que já nem existem mais. Temos uma biblioteca fechada, que as pessoas não vão lá ter acesso, né? E nas mídias também nós não temos uma produção exclusiva para a história. Então eu disse, nossa, 100 anos de Uauá, eu vou focar na história de Uauá, né? Então foi a partir disso que eu... E como o senhor investe nessa procura da história de Uauá? Como o senhor procura, sim, vai atrás das informações? Então, são 20 aninhos de pesquisa. Pronto. Eu comecei com um mapa, eu fiquei insatisfeito porque não existia um mapa em nosso município, então decidi organizar um mapa. E a partir do mapa, viajando para as comunidades, conhecendo a história das pessoas, da comunidade, eu disse, nossa, eu também quero escrever um livro sobre o Uauá. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa 20 anos atrás, e agora, nesses 100 anos, né, que nós vamos completar em 2026, eu disse, agora é o momento, né, de expor isso tudo. Na forma de vídeos, na rádio a gente está fazendo um trabalho com gravações, na forma de livro, na forma de podcasts, que nem a gente está fazendo aqui, né? Sim. O senhor, se você sabe nos explicar como ocorreu e onde ocorreu o início da Guerra de Canudos, que ocorreu aqui no nosso município? Então, a história de Uauá, ela se mistura com a história da própria guerra. O Uauá, em 1896, que foi o ano que aconteceu a guerra, ele era uma pequena vila, não era distrito ainda, era só uma vila pequena, um povoado, com umas 500 pessoas, 600 pessoas, e a guerra estourou em Canudos, né? Mas a primeira batalha foi aqui em Uauá, na nossa vila. Vieram 100 praças, soldados federais, enviados pelo governador do estado, e esses praças foram acomodados numa casa pelo professor Belarmino Rodrigues, e lá nessa casa os conselheiristas souberam que esses soldados estavam aguardando, né, para atacar Canudos, e eles vieram e atacaram primeiro. Então a primeira batalha da Guerra de Canudos foi numa casa que hoje está demolida, né, a casa do Davi Ferreira, e aconteceu aqui em Uauá. Então a história de Uauá, ela se confunde com a própria história de Canudos, porque a primeira batalha foi aqui. E aonde fica aqui essa vila? Então a vila, ela se concentrava onde hoje a gente conhece, aquele conglomerado ali do Banco do Brasil, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Antigamente o nome era Praça da Bandeira, hoje é Praça Ademar Rodrigues Guimarães. E a casa onde aconteceu essa primeira batalha, que esteve até 90 e poucos de pé, ela ficava praticamente de frente ao Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Aí demoliram, né, infelizmente. E tem a casa mais velha de Uauá hoje, que fica ao lado, que é a casa de Dona Naí, de Jailson. E essa casa é a mais velha e conservada ainda, está lá como uma testemunha da guerra, do que foi feito tudo, das pessoas que se hospedaram lá. E as pessoas visitam essa casa? Visitam. A casa é privada, ela não é pública ainda. A ideia é que a prefeitura, né, o prefeito Marcos Lobo, inclusive, se colocou à disposição com os proprietários para comprar e transformar a casa num museu, entendeu? Para ficar pública, né? O que pode ter afetado referente à Guerra de Canudos aqui em Uauá, as consequências que tiveram na cidade? Foram muitas, né? Em primeiro lugar, o trauma, porque quando a sociedade de Uauá recebeu esses praças, esses militares em Uauá, eles receberam dando um apoio, porque o governador Viana enviou e era uma vila, tinha que receber. Os conselheiristas souberam que esses soldados estavam aqui em Uauá e vieram e atacaram, e depois o Pires achou que tinham delatores em Uauá, entendeu?
E aí, quando acabou a batalha, que ele perdeu a batalha, os soldados eles fugiram, eram muitos conselheiristas, muitos morreram também, mas morreram muitos soldados. Eles acharam que o Uauá tinha delatado, tinha denunciado que tinha um soldado esperando. E aí ele começou a torturar as pessoas na cidade, entendeu? Inclusive, um dos meus tio-avós, tio-bisavós, né, não foi morto por um soldado tomou a frente, mas ele queria matar as pessoas de Uauá depois com raiva, achando que as pessoas tinham delatado ele, né? E que na verdade não foi, o Uauá recebeu. Então, um impacto naquela sociedade daquela época foi esse, de ter acolhido as tropas e depois ter sido perseguido pelas próprias tropas, mas tiveram vários outros impactos. Por exemplo, as pessoas de Uauá ficavam muito assustadas, porque a primeira batalha foi aqui. E depois, durante o ano de 96 até 97, que durou um ano a Guerra de Canudos, era muita tropa passando, muita conversa. Imagina uma guerra do lado, né, em Canudos, a 50 quilômetros de Uauá, né? Então todo mundo naquela época ficou muito assustado, muito aterrorizado, e já com sequelas da primeira batalha. E no decorrer da história, os impactos são grandes ainda. A própria discussão sobre Canudos hoje, quando a gente fala sobre Antônio Conselheiro, algumas pessoas ficam, nossa, elas tomam uma posição muito radical para falar de Conselheiro, ou para falar da República, porque ambos machucaram o Uauá. O Uauá ficou com cicatriz, entendeu? Sim. E em relação a... que o Uauá pertencia a Monte Santo. Em relação quando ele se tornou município, teve muito a ver com a Guerra de Canudos, o que pode ter aumentado a vontade de ser um município. Pronto, o Uauá sempre teve uma pujança histórica muito forte, né? Antes da Guerra de Canudos, chegaram aqui os vaqueiros, que eles estavam colonizando o sertão. Eles vieram do litoral e chegaram no sertão. Vieram pelo Itapicuru, pela Serra do Orobó, etc. Chegaram em Monte Santo e a estratégia era colocar gado no sertão. E chegaram aqui na fazenda, que era uma fazenda Uauá, pertencia a um dos Dávilas. Esse Dávila vendeu para um capitão Guilherme, que era de Jeremoabo. Depois vendeu até chegar Francisco Ribeiro, que foi o primeiro uauaense dono das terras de Uauá. E aí era a criação de gado. Essa primeira casa que foi feita, que está lá de pé até hoje, tem uma arquitetura do final do século XVIII para o início do século XIX, muito rica em detalhes, adornada, era de quem tinha dinheiro, entendeu? Então eram pessoas que vinham para cá, instalaram as suas posses, as suas fazendas. Tinha a Fazenda Logradora, a Fazenda Maria Preta, Uauá, tinha a Fazenda Rosília, tinha a Fazenda Jerônimo, que não é a Queimada de Jerônimo, era a Fazenda Jerônimo que tinha aqui próxima. E aí o que foi que aconteceu? Eram pessoas muito eruditas, pessoas com uma formação diferenciada para a região. E aí, quando o Uauá passou a Guerra de Canudos, que teve esse impacto todo, em 1904 ele passou a ser distrito de Monte Santo. Ele ficou um pouco maior. E recebeu também polícia, administração do distrito. E aí, em 1926, o Uauá já tinha 2.000 pessoas, em 1926. E tanto o Belarmino como João Borges de Sá, várias outras pessoas tinham aquela vontade de dizer, nossa, nós queremos ser um município, já somos um... E por incrível que pareça, o Uauá foi município primeiro que Monte Santo. Ele saiu de Monte Santo como vila, Monte Santo também era vila, e se tornou município primeiro que Monte Santo. Monte Santo só foi ser município por lei decretada em 1930 e poucos. E assim, como foi que o Uauá, ele ter saído do Monte Santo? Teve algum conflito? Não, foi tudo em paz. Eles demonstraram, né, o interesse desde a época do distrito. Quando você pede para ser distrito, as lideranças políticas, quem tinha o dinheiro na época, os empresários, que aqui em Uauá já tinha uma vilazinha, né, organizada com comércio e tudo, eles pediram para se deslocar como distrito. Então o primeiro passo para ser uma cidade é ser distrito. Por exemplo, hoje, Lagoa do Pires, Caldeirão do Almeida e Serra da Canabrava são 3 distritos de Uauá. Algum dia vai acontecer de Lagoa do Pires pedir para ser cidade. Então, não teve conflito. Eles pediram a um cara que tinha poder, que era filho do Barão de Jeremoabo, esse deputado. E o deputado concedeu, através da Assembleia Legislativa, a emancipação política de Uauá, em 1926. Mas tem um adentro aí, entre aspas. Pouca gente sabe que quando chegou 1931, o Uauá perdeu a sua emancipação. Ele voltou a ser distrito novamente, entendeu?
por uma questão de logística nacional, né? Getúlio Vargas deu golpe de Estado no Brasil em 1930 e ele reformulou tudo. Ele descentralizou o poder dos municípios e centralizou na mão dos estados. Então tinha um interventor estadual, vários municípios que tinham sido elevados a município, ele derrubou novamente. Só que aí houve um desgaste político muito grande. Em 1933, o Uauá retornou e ganhou novamente uma lei de emancipação. Então, se a gente contar os 100 anos de Uauá e tirar esses 2 que ele perdeu, a gente só está com 98. Mas vamos deixar na conta, né? Vamos. E o que o senhor acha da demolição do patrimônio do Uauá? Históricos. Como aconteceu na Praça da Igreja? Recentemente e antigamente, que já tinham outras casas que foram demolidas. Vamos começar lá por antes, né? A gente estudava na Auxiliadora, como vocês estão com essas fardas bonitas aí, eu também tinha orgulho da minha farda. E a gente era menino, tinha o quê? Eu tinha 15 anos de idade, imagine, 16. E a gente estudava a casa lá da esquina e diziam, nossa, tá vendo aquela marca? Foi uma bala ali. Tinha as balas encravadas na parede ainda. E a gente entrava dentro dela, tinha um pé de tamarindo no fundo, a gente comia os tamarindo. Sabe, era uma casa que tinha uma alma de Uauá. Você sabia que ali tinha sido derramado sangue. Inclusive o próprio Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, você anda ali pisando, é um cemitério ali embaixo. É uma necrópole, né? É uma cidade de mortos e um colégio fundado em cima, né? Porque foi o local da guerra, não tinha um colégio, era só o terreno. E de repente a gente viu uma máquina. Imagina, a gente de farda, 15, 14 anos, e a máquina em direção à casa. E a galera, o que está acontecendo? A gente tomava tubaína e comia cavaco, de frente à Dona Rosa, que era um barzinho com uma bilhar, era onde rolava as paqueras, onde a galera ficava ali, né? Era totalmente diferente de hoje. A murada do colégio era baixinha. A gente subia e ficava sentado em cima da murada, olhando a rua. Não tinha muito carro, era tudo muito tranquilo. A feira de Uauá era ali em torno. Quando a gente viu a máquina para derrubar a casa mais antiga, a casa da primeira batalha da Guerra de Canudos, todo mundo ficou muito assustado. E aí vieram artistas como Gildemar, BGG, tentar impedir esse derrubamento, sabe? Só que naquela época, o empresário que comprou, família poderosa e tudo, a gente não podia só ficar na frente para a máquina não derrubar, né? Nós ainda tentamos ainda. Aí eles pararam ali um momento, logo que o colégio chamou a gente de volta, a gente tem que voltar para a aula, a máquina foi e derrubou a casa. Então aquilo ali me marcou profundamente, porque eu disse, nossa, a memória mais original, mais impactante na vida da gente, mais promissora também para a história do Uauá, foi a casa onde aconteceu a primeira batalha de uma guerra, a guerra mais pesquisada do Brasil, o fato histórico brasileiro mais pesquisado, mais publicado, com prêmio Nobel, inclusive, de autores que escreveram e tudo, sendo derrubada, sabe, para virar o quê? Um prédio frio, com concreto. Então foi o primeiro apagamento de memória que eu fiquei assim, super chateado, muito decepcionado, e a partir dali, eu disse, enquanto eu for vivo, eu vou lutar para não acontecer essa demolição da nossa memória. Porque como é que as pessoas vão explorar o turismo, falar da história, saber quem nós somos, né, se não existe mais essa identidade. E de lá para cá vieram sendo derrubados. A própria praça, ela se reformou, né? A praça eram casinhas com tábuas de umburana. Então o comércio foi comprando e foi demolindo e transformando em prédios. Hoje a Praça Adhemar Rodrigues Guimarães, você conta de dedo quantas casas centenárias tem. A exemplo dessa Dona Naí. Vem para a Praça São João Batista, que era a rua de cima, né? Tinha a rua de baixo e a rua de cima. Demoliram praticamente todas as casas. A última delas, o Clube de Anitta, né? Que foi uma associação coletiva, era chamada o Caltrim Clube de Uauá. Você vê que a sociedade de Uauá, ela tinha dinheiro, ela era organizada. No Caltrim Clube é para quem tem dinheiro, tem Juazeiro, Petrolina, e aqui tinha. O Clube de Anitta, a galera se juntava final de semana para beber chopp. Inclusive eu tenho uma caneca lá em casa. Você vê que hoje não tem caneca de chopp em Uauá, e naquela época tinha. Chopp, não era cerveja. E eles se encontravam para jogar, cantar, fazer música. Era um clube da elite, junto com funcionários públicos, médicos. Eles se encontravam ali, o nome era Caltrim Clube de Uauá. E depois, popularmente, ficou Clube de Anitta, porque a Anitta era a mulher, uma das sócias que cuidava do ambiente. E essa fachada ficou aí, nós pedimos à prefeitura, pedimos às pessoas para preservar.
O empresário foi lá, comprou e demoliu. Assim como vão demolir mais. E a gente precisa sempre estar chamando a atenção disso, né? Porque a memória, a história é a vida de Uauá. Já lá na Praça da Igreja, que tem o clube e tudo mais, a igreja, como foi a criação, quem organizava as missas, os padres, quem eram? Muitas pessoas acham que Uauá sempre foi, o seu padroeiro sempre foi São João. Não é verdade, né? Antes de ter o São João, a igreja São João Batista, tinha a igrejinha de Senhor do Bonfim. Tinha não, tem. É a igrejinha que fica lá do lado do cemitério. E o padroeiro de Uauá era Senhor do Bonfim. O primeiro padroeiro de Uauá era Senhor do Bonfim. Desde essa época que era fazenda, vila, distrito, até virar município, era Senhor do Bonfim que era o padroeiro. E a igrejinha era a igrejinha de Senhor do Bonfim. Inclusive, essa igrejinha foi a primeira escola de Uauá. Como Uauá não tinha prédios, não tinha nada, o pessoal dava lição às crianças. Quem sabia ler e escrever dava lição lá dentro da igrejinha Senhor do Bonfim. Foi fundada por dona Joana Ribeiro, com seu marido Francisco Ribeiro. Eles compraram a propriedade e fundaram essa igrejinha. A primeira banda de pífanos trocou lá nessa igrejinha. A primeira manifestação de São João aconteceu lá nessa igrejinha, que não era São João, era Senhor do Bonfim, mas as primeiras manifestações dos festejos juninos foi lá na igrejinha. Em 1923, já existia uma tendência, era a Rua de Baixo e a Rua de Cima. Tinha esse largo enorme, esse terreno, e João Borges de Sá, vários outros, José Olímpio Rodrigues, Francisco Ribeiro, vários outros patriarcas e matriarcas do nosso município decidiram construir essa igreja matriz no centro. E eles eram visionários, eles pensavam, nossa, a igrejinha Senhor do Bonfim já estava lotada, né? Imagina daqui a uns anos, e eles pensaram a igreja matriz. E ela foi ficar pronta em 1930 e poucos, na verdade. Ela ficou muito tempo construída e a gente não via essa igreja como ela é hoje, ela não tinha as torres. Imagina a igreja matriz sem aquelas torres. Construíram até a altura do telhado e pararam, porque não tinha tecnologia na época, o município, para erguer as torres. Aí em 1930, 30 e poucos, também conseguiram mais verba, né? O meu bisavô, que era um dos maiores doadores, Olímpio José Rodrigues, ele fez uma campanha com os vaqueiros, um dava uma vaca, cabra, quem tinha boi dava também, e juntou uma coleta e veio uma equipe de engenharia especial e aí começaram a erguer as torres. Então a igreja ela demorou muito tempo para ser construída, porque era uma obra grande, cara, e também porque era uma obra difícil para a realidade que a gente tinha aqui. Então, por exemplo, Chico do Pombo foi uma das pessoas que integraram a construção da igreja, um dos pedreiros, não era arquiteto, era pedreiro. E você vê o altar que eles fizeram lá, foram vários outros que ajudaram. Mas é uma arquitetura tipo barroca, entendeu? Muito rica. Então, o primeiro padroeiro de Uauá foi o Senhor do Bonfim. Quando a igreja ficou pronta, aí o padre que veio para assumir a igreja, a matriz, que era de Euclides da Cunha, o nome dele era João. Eu lendo isso, né, eu disse, naturalmente o cara vou escolher São João Batista, né? E aí o Uauá passou a rezar e rogar e louvar a São João Batista. E aí nasce o São João. A banda de pífanos que tocava na igrejinha lá embaixo, ela vem para a praça e do dia 15 até o dia 24 ela ficava dando voltas na igreja, de madrugada, que era alvorada, meio-dia, que viraram as passeatas, e à noite com entrega de ramos. Quer dar uma pausa? Senhor, quer água? Alguma coisa? Não, tá ótimo.